Imagine um mundo onde a maldade não era uma exceção, mas a regra. Um lugar onde a violência não se escondia nas sombras, mas andava lado a lado com as pessoas, tomando conta de tudo. Um cenário onde a corrupção era tão profunda que Deus, em sua justiça e misericórdia, decidiu que era hora de começar de novo. Esse foi o mundo antes do dilúvio. Um mundo em que a humanidade parecia estar à beira do fim, completamente descontrolada, sem esperança, como se os erros do passado estivessem prestes a engolir o futuro. Mas o que exatamente levou a essa situação? O que aconteceu naquela época que causou tanto sofrimento, tanta destruição, a ponto de Deus escolher uma limpeza radical da terra? O que podemos aprender com esse período da história? Como as escolhas e os erros daquele tempo refletem o que vemos hoje em nosso próprio mundo? Será que as lições que o dilúvio tem para nos ensinar ainda são válidas? Fique comigo, pois ao longo dessa jornada vamos mergulhar nos relatos de Gênesis e entender o que realmente aconteceu naquele tempo. Ao fazermos isso, talvez possamos enxergar algumas semelhanças com a nossa própria realidade. E quem sabe, descobrir o que precisamos mudar para evitar um futuro sombrio. Mas para começarmos, precisamos olhar mais de perto para o cenário daquele mundo distante, antes que o dilúvio devastasse tudo. Como era a terra antes de tanta destruição? O que estava acontecendo entre os homens? Antes de falarmos sobre os eventos e o julgamento que se seguiram, é essencial entender como o mundo estava estruturado naqueles dias. Como era a sociedade? Quais eram as relações entre os homens, entre o homem e Deus? E como a terra, a natureza ao seu redor, respondia a toda essa decadência moral e espiritual? O que acontecia nas ruas, nas famílias, nas escolhas cotidianas? A Bíblia nos conta que a terra naquele tempo estava corrompida, cheia de violência. Mas será que sabemos realmente o que isso significa? O que podemos entender a partir disso sobre a sociedade daquele período e as razões por trás dessa degradação? Antes do dilúvio, o mundo era bem diferente do que imaginamos. O livro de Gênesis nos conta sobre uma terra abundante, rica e fértil, onde a natureza parecia florescer em harmonia. A Bíblia descreve um ambiente onde o solo era rico e os recursos eram vastos. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, deveria viver em comunhão com a terra, cultivar e cuidar dela. No entanto, o que vemos naquelas páginas é algo bem diferente. Mesmo com tanta riqueza e potencial, a humanidade foi se afastando daquilo que Deus havia planejado para ela. A natureza, em sua beleza, já não era mais vista como um reflexo da bondade divina. Em vez disso, a corrupção espiritual e moral se espalhou por todo o planeta, deixando as relações entre os homens e entre o homem e Deus completamente distorcidas. Imagine só. Um mundo repleto de abundância, mas também de grande pecado. Não era apenas uma corrupção individual, mas uma distorção generalizada de valores. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Os seres humanos, criados para viver em comunhão com o Criador e com a criação, estavam agora vivendo apenas para seus próprios desejos, esquecendo completamente de sua responsabilidade de cuidar uns dos outros e do mundo ao redor. A conexão que deveria existir entre Deus e os seres humanos, entre as pessoas e a terra, foi quebrada. Os homens estavam cada vez mais distantes de Deus, vivendo em um ciclo de egoísmo, violência e imoralidade. Não era um mundo onde a bondade reinava, mas onde a violência e a perversidade pareciam dominar. As famílias estavam divididas, os povos em conflito, e a justiça era algo raro. E agora, olhando para o nosso mundo, você já se perguntou como Deus o veria? O que Ele pensaria das nossas escolhas, das nossas relações, do modo como lidamos com a terra e uns com os outros? Será que estamos repetindo os mesmos erros
que aqueles homens antes do dilúvio? Seria nosso mundo hoje uma terra de bondade e justiça? Ou estaríamos cada vez mais distantes dos princípios divinos, imersos em um egoísmo que contamina tudo ao nosso redor? A verdade é que, por mais que vivamos em um mundo diferente, algumas coisas não mudam. Como aquele mundo antes do dilúvio, o nosso também vive uma crescente desconexão com o Criador. A busca desenfreada por poder, riqueza e status nos afastam de valores mais profundos como a compaixão, a honestidade e a solidariedade. Em nosso dia a dia, vemos famílias em crise, relações desfeitas e a violência se tornando cada vez mais normalizada. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que estamos fazendo para restaurar essa conexão perdida com Deus e com os outros? O mundo físico antes do dilúvio era cheio de riquezas, mas também de conflitos. Assim como nos dias de hoje, parece que as riquezas não são suficientes para garantir paz e harmonia. Mas como podemos, em nossa vida, buscar uma verdadeira paz? Como podemos, em meio à divisão e ao materialismo, restaurar a bondade e a justiça que parecem ter se perdido? E mais importante, será que estamos dispostos a ouvir o chamado de Deus para nos reconectar com o verdadeiro propósito da vida? Para entender melhor a profundidade da decadência que tomou conta do mundo antes do dilúvio, precisamos olhar para a raiz dessa corrupção. O que levou as pessoas a se afastarem tanto de Deus? Quais foram as consequências dessa escolha? Em Gênesis vemos que os pensamentos e desígnios do coração do homem eram somente maus, continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Mas como isso se manifestava no comportamento das pessoas e o que realmente significava viver em um mundo tão corrompido? Imagine um mundo onde a moralidade não é mais a medida das ações, mas onde o egoísmo, a violência e o pecado dominam as escolhas do coração humano. Antes do dilúvio, a Bíblia descreve uma realidade alarmante. Os pensamentos e os desígnios do coração do homem eram somente maus continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Essa frase é forte e revela muito mais do que uma simples falha aqui e ali. Não era apenas um erro ocasional ou um deslize. Era uma corrupção profunda, enraizada, que afetava não apenas os atos, mas as intenções mais íntimas das pessoas. A humanidade tinha sido tomada por uma degradação moral que invadiu todos os aspectos da vida, tanto no nível pessoal quanto coletivo. O pecado, em seu pior aspecto, parecia ter dominado completamente os corações e as mentes dos homens. Como uma doença que se espalha sem controle, a corrupção estava impregnada em tudo, na forma como as pessoas se tratavam, nos conflitos que surgiam e principalmente na forma como se afastaram de Deus. A pureza da criação, daquilo que foi projetado por Deus, foi manchada. E ao que parece, nada poderia deter essa espiral de degradação. Mas o que realmente levou a humanidade a cair tão profundamente nesse abismo moral? A explicação bíblica vai além de uma simples falha humana. Ela nos apresenta um fenômeno misterioso, algo que foi além do comportamento de um povo ou de uma geração. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, lemos sobre uma intervenção divina, mas também sombria, a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus não são humanos, mas anjos caídos, seres celestiais, que ao desobedecerem a Deus, tomaram para si mulheres humanas, gerando uma descendência de gigantes, conhecidos como os Nefilins. Esse relacionamento, que mistura o celestial com o terreno, teria trazido consequências devastadoras. Os Nefilins não eram apenas seres de grande estatura física, mas símbolos de um poder corrompido, de uma força imoral que aumentou a violência e a perversidade no mundo.
Não podemos dizer com certeza o que exatamente aconteceu nesse período. Mas a narrativa sugere que esses seres e suas influências alimentaram ainda mais a degradação da sociedade humana. Como isso se reflete em nosso próprio tempo? O que aconteceu naquele mundo de corrupção, violência e desespero pode ter lições para nós hoje. E se olharmos para dentro de nós, será que estamos permitindo que nossos próprios pensamentos e desígnios nos afastem do caminho da justiça e da bondade? Não importa quão pequeno ou grande seja o nosso erro. Será que estamos, como aqueles homens antes do dilúvio, deixando a corrupção tomar conta de nossas ações, nossos pensamentos e nossas escolhas? Onde, em nossas vidas, o egoísmo e a indiferença estão se infiltrando, minando os alicerces da verdadeira moralidade e da justiça? Hoje, como naquele tempo, vemos a moralidade sendo constantemente testada. Em um mundo onde tudo parece ser relativo, em que as normas e os valores mudam de acordo com os interesses do momento, a verdadeira ética parece estar cada vez mais distante. O que é certo e justo, muitas vezes, é distorcido por pressões externas, seja por ideologias, por desejos pessoais ou pela busca incessante de poder e status. A linha entre o que é bom e o que é mal, em muitos casos, se torna turva. No entanto, em meio a esse turbilhão, ainda existe uma necessidade urgente de resgatar os princípios fundamentais que nos conectam ao que é verdadeiramente justo. A honestidade, a compaixão, a integridade, o respeito ao próximo. Como podemos, então, em nossa vida cotidiana, ser um contrapeso a essa decadência moral, resgatando esses princípios que parecem estar desaparecendo de nossa sociedade? O que podemos fazer para evitar que os mesmos erros cometidos antes do dilúvio se repitam em nossa geração? Será que estamos dispostos a fazer escolhas que, em vez de seguir a maré, nos coloquem no caminho da verdadeira justiça e bondade? Para entender mais profundamente como a corrupção afetou a humanidade antes do dilúvio, precisamos olhar para as consequências dessa decadência. Como ela moldou as ações dos indivíduos e das sociedades. Como ela foi o combustível para o caos e a destruição que vieram a seguir. Em Gênesis, vemos que a maldade no coração do homem foi o principal fator para o julgamento que se aproximava. Mas como esse pecado se manifestou no dia a dia das pessoas e na sociedade como um todo? No coração da narrativa bíblica sobre o período antes do dilúvio, há um enigma fascinante e perturbador, uma intervenção que desafia nossa compreensão do natural e do sobrenatural. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo-as entre todas. Essa passagem, breve e direta, desperta uma série de perguntas. Quem seriam esses filhos de Deus? O que significava essa união com as filhas dos homens? Há uma linha de pensamento que acredita que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, seres celestiais que, desobedecendo ao plano de Deus, desceram à terra e se uniram com as mulheres humanas. A consequência dessa união foi a geração dos Nefilins, uma linhagem de gigantes conhecidos pela sua força, poder e, principalmente, pela violência e perversidade. Esses seres não eram meros humanos, mas uma mistura entre o divino e o terreno, o que os tornava ainda mais distantes daquilo que Deus havia planejado para a humanidade. Outros estudiosos, no entanto, sugerem que esses filhos de Deus seriam, na verdade, os descendentes de Sete, o filho justo de Adão, que se casaram com as filhas de Caim, a linhagem corrupta. Embora o mistério sobre a verdadeira identidade dos filhos de Deus permaneça sem solução definitiva, o fato é que essa união foi desastrosa. O impacto dela foi tremendo, pois, além da existência desses seres gigantescos,
A corrupção moral da sociedade se intensificou. Os nefilins tornaram-se símbolos de uma geração imoral e violenta, e sua influência na sociedade foi palpável. A violência não era mais uma exceção, mas uma regra. A tirania se espalhou e a justiça foi distorcida de tal forma que a moralidade humana foi levada a um nível de decadência sem precedentes. Aqueles que estavam em posições de poder e influência, como os nefilins, ampliaram ainda mais as injustiças e desordens, e a terra foi repleta de corrupção. Hoje, em que aspectos da nossa sociedade nos vemos à mercê de forças que nos afastam da verdadeira justiça e paz? Quais nefilins modernos estamos permitindo que influenciem nossas decisões, nossas famílias e nossos valores? Será que estamos, de alguma forma, cedendo a pressões e influências externas que nos corrompem, assim como a humanidade foi corrompida antes do dilúvio? Assim como os nefilins corromperam a sociedade antes do dilúvio, vemos hoje figuras de poder e influência que tentam moldar nossa moralidade e justiça de maneiras que, muitas vezes, nos afastam dos princípios divinos. Seja nas grandes estruturas de poder, na mídia, na cultura ou em nossas próprias relações diárias, essas influências têm o poder de alterar nossas escolhas e nos desviar do caminho que nos leva à verdadeira justiça e paz. Será que não estamos permitindo que essas forças modernas, sejam elas ideológicas, culturais ou políticas, contaminem nossas ações e decisões, criando uma sociedade cada vez mais distante da bondade, da justiça e da verdade? Como podemos, como indivíduos e comunidade, perceber essas influências e combatê-las com valores firmes, que nos aproximem mais de Deus e de sua vontade para nossas vidas? Se esses nefilins, com toda a sua força e poder, influenciaram a sociedade de maneira tão negativa, como isso afetou diretamente a criação e o relacionamento com Deus? Agora, vamos explorar a consequência desse descontrole moral e espiritual. Como a violência e a perversidade se espalharam, não apenas entre os seres humanos, mas também afetaram a terra e tudo o que nela havia. O impacto foi tão grande que Deus viu que o coração do homem estava irremediavelmente corrompido, o que levou à decisão de Deus de trazer o dilúvio e começar de novo. O mundo estava mergulhado em um caos indescritível. A corrupção moral, a violência desenfreada e a imoralidade pareciam ter atingido seu ponto máximo. E a terra, conforme nos conta a Bíblia, estava prestes a ser destruída por causa do pecado humano. A humanidade inteira estava afastada de Deus, vivendo em total desobediência aos seus princípios. E mesmo com tudo isso, entre a escuridão e a destruição iminente, Deus escolheu um homem. Um homem que se destacava como uma ilha de justiça e fidelidade em um mar de corrupção. Esse homem era Noé. A história de Noé é, sem dúvida, uma das mais poderosas da Bíblia, não apenas pelo dilúvio em si, mas pela incrível obediência que ele demonstrou a Deus. Em meio a uma sociedade completamente corrompida, onde ninguém mais parecia estar preocupado com a justiça, a moralidade ou a verdade, Noé se manteve fiel. O que poderia ter parecido um gesto solitário e sem sentido, em um mundo de tantas vozes e práticas contrárias a Deus, foi, na verdade, o que levou à preservação da criação e ao começo de uma nova fase da história humana. Deus fez um pacto com Noé, revelando-lhe o seu plano de salvar a vida na terra, preservando uma porção de cada espécie e restaurando a esperança que a humanidade havia perdido. E, em resposta, Noé não questionou, não hesitou e não olhou para trás. Ele construiu a arca, uma tarefa colossal que parecia impensável para muitos ao seu redor. Noé obedeceu a Deus, não por ver todas as respostas, mas por confiar na promessa de Deus em meio à desesperança. O exemplo de Noé nos ensina que, mesmo quando o mundo parece perdido, há sempre uma chance de renovação e restauração.
Mesmo que todos ao nosso redor estejam em desespero, ainda há um caminho de esperança a ser seguido. E esse caminho é a obediência a Deus, a fidelidade aos seus princípios, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Noé se tornou a arca de esperança para a criação, e sua obediência foi a chave para a preservação da vida. Assim como Noé foi escolhido para preservar a criação, será que também somos chamados no nosso cotidiano a agir com justiça e integridade, mesmo quando tudo ao nosso redor está corrompido? Nos momentos de caos, em que as pressões sociais, políticas e culturais nos empurram para longe dos princípios divinos, como podemos ser a arca que carrega a esperança e a renovação em tempos de crise? Estamos, como Noé, dispostos a ser fiéis à vontade de Deus, mesmo quando ela vai contra a maré do mundo? A vida de Noé nos desafia a ser firmes e resilientes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece não ter mais rumo. Ele resistiu à pressão, ao escárnio e à descrença das pessoas que o cercavam, e se manteve fiel a Deus. Em nosso dia a dia, isso se reflete nas pequenas e grandes escolhas que fazemos. Às vezes, ser fiel a Deus é uma escolha que nos coloca em desacordo com o que está sendo imposto pela sociedade, seja em questões de ética, moralidade ou princípios. Como então podemos ser uma voz de resistência em um mundo que frequentemente valoriza o contrário de tudo o que Deus nos ensina? Noé, com sua obediência e fé, nos mostra que mesmo quando a situação parece desesperadora, Deus sempre tem um plano de salvação, um plano de restauração. Assim como ele, nós também somos chamados a ser fiéis e a caminhar com Deus, mesmo em tempos de crise. E talvez, ao fazermos isso, sejamos também instrumentos de renovação e esperança para aqueles ao nosso redor, assim como Noé foi para a criação inteira. Agora que entendemos a incrível fidelidade de Noé e o papel essencial que ele desempenhou em meio ao caos, é hora de refletir sobre como essa história se conecta com o julgamento que se abateu sobre a terra. O dilúvio não foi apenas uma catástrofe natural, mas o resultado direto da decadência moral e espiritual da humanidade. O que o dilúvio realmente representa, além da destruição física? Como ele simboliza o julgamento divino sobre um mundo que se afastou tanto de Deus? Vamos explorar esse conceito no próximo tópico e entender como Deus, sendo justo e misericordioso, providenciou um caminho de salvação, mas também trouxe um juízo necessário sobre o pecado. O dilúvio, sem dúvida, foi um evento cataclísmico que alterou o curso da história da humanidade. A destruição foi imensa, e a visão de um mundo inteiro submerso pelas águas serve como um dos maiores juízos registrados nas Escrituras. No entanto, em meio a tanta tragédia, há uma verdade profunda que talvez passe despercebida. O dilúvio não foi apenas um ato de julgamento, mas também um ato de misericórdia. Ele foi, de certa forma, a chance de Deus dar um novo começo à humanidade, um recomeço após a corrupção irreversível que dominava a terra. Enquanto a sociedade antes do dilúvio estava imersa no pecado e na violência, Deus encontrou em Noé um homem justo, alguém que ainda mantinha fé em sua palavra. A preservação de Noé e sua família não foi uma coincidência. Foi uma oportunidade dada por Deus para restaurar o que havia sido corrompido. O dilúvio não era apenas a destruição do mal, mas também o livramento de uma semente de renovação para o futuro. Deus, ao mesmo tempo que exercia justiça, também manifestava sua graça ao conceder a Noé e à sua família a chance de reconstruir a terra sobre um fundamento de obediência e fé. A Arca de Noé, então, pode ser vista não apenas como um meio de salvação, mas como um símbolo da graça de Deus,
Mesmo diante de um mundo de corrupção e desespero, Deus não abandona a criação. Ele oferece uma saída, um caminho para a restauração. O dilúvio foi uma limpeza, uma purificação da terra, mas também um convite ao recomeço. Deus não apenas destruiu o mal, Ele fez um espaço para que algo novo nascesse, algo que pudesse, com o tempo, trazer a humanidade de volta ao seu propósito. Em nossa vida, temos também a oportunidade de experimentar um recomeço a cada dia, em meio às nossas falhas e erros. Quando erramos, seja em grandes ou pequenas coisas, somos muitas vezes consumidos pela culpa ou pelo medo das consequências. No entanto, a graça de Deus está sempre à disposição, oferecendo-nos uma chance de recomeçar. Qual a importância de reconhecer essa graça em tempos difíceis? Estamos prontos para aceitar a chance de recomeçar quando Deus nos oferece, ou ficamos presos ao peso das nossas falhas e erros? O dilúvio representa um ponto de transição. Ele não foi apenas o fim de uma era, mas também o início de uma nova. Às vezes na vida, passamos por inundações pessoais, situações que parecem destruir tudo o que construímos. Perdas, decepções, fracassos, crises. São momentos que nos fazem questionar como iremos sobreviver. No entanto, será que essas inundações não são, na verdade, oportunidades disfarçadas? O que pode parecer um fim, uma perda irreparável, pode, na verdade, ser um convite de Deus para começar de novo, para reconstruir sobre as ruínas de um passado que não podemos mais mudar. Quando tudo parece perdido, é fácil se deixar consumir pela desesperança. Mas, como Noé e sua família foram preservados pela graça de Deus em meio à destruição, nós também somos chamados a enxergar os momentos difíceis como oportunidades de crescimento, transformação e renovação. O que à primeira vista pode parecer uma catástrofe, pode ser, na verdade, a purificação necessária para que possamos novamente nos alinhar com o propósito de Deus em nossas vidas. Será que ao enfrentarmos os nossos próprios dilúvios, conseguimos encontrar a oportunidade de recomeçar e seguir em frente com mais fé, mais força e mais sabedoria? E assim, chegamos ao fim dessa jornada de descoberta sobre o mundo antes do dilúvio. Uma era marcada pela decadência moral, pela corrupção das relações humanas e pela intervenção sobrenatural que aprofundou ainda mais o caos. O dilúvio, embora trágico, trouxe consigo uma nova chance de recomeço, a oportunidade de reverter o curso de destruição e começar de novo. Mas será que a história do passado está realmente tão distante de nós? Não parece que, de algum modo, o mundo de hoje carrega ecos daqueles tempos antigos? A mesma luta entre o bem e o mal, a mesma tentação de seguir caminhos egoístas e destrutivos, a mesma necessidade urgente de restaurar o que foi corrompido. Será que estamos mais próximos do dilúvio do que imaginamos? Não um dilúvio literal, mas talvez uma mudança radical nas nossas escolhas, no nosso comportamento e nas nossas prioridades. O que podemos aprender com a fidelidade de Noé, que resistiu à pressão de uma sociedade caída? Como podemos ser a arca que preserva a justiça e a esperança em tempos de crise? Em nossos próprios corações, em nossa sociedade, também vemos os sinais de um mundo que precisa de renovação. O que podemos fazer para evitar a repetição dos erros de nossos antepassados? E mais importante, como podemos ser luz em meio à escuridão? O chamado que foi dado a Noé, será que também nos é feito? Antes de irmos embora, eu quero deixar uma última pergunta para você. Se você estivesse vivendo naquele tempo, será que teria escolhido o caminho da obediência, como Noé? Ou se uniria à correnteza da corrupção, buscando soluções fáceis e descartando o chamado de Deus? Se essa história tocou seu coração, se fez você pensar sobre a direção do nosso mundo hoje, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso.
Compartilhar é uma maneira poderosa de levar a mensagem mais longe e tocar mais vidas. E se você ainda não é inscrito, não perca a chance de continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e fique por dentro de todas as histórias que trazem lições valiosas para o nosso cotidiano. Vamos juntos explorar mais sobre a espiritualidade, o chamado de Deus e o que Ele tem para nos ensinar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!